penal tributário apresenta as suas peculiaridades. Segundo a clássica lição do jurista alemão Klaus Tibke, em seu livro sobre a moralidade tributária do Estado e a do contribuinte, este autor inaugura uma dupla função para o chamado direito penal tributário, qual seja, a primeira, a de colaborar, contribuir para a obtenção do pagamento dos tributos junto aos contribuintes na forma da lei, e a segunda função, a função de, a partir dessa comunidade solidária de contribuintes, uma vez que o dever fundamental de pagar tributos se fundamenta neste dever de solidariedade, e inclusive não é diferente na ordem jurídico-constitucional brasileira, este autor assevera que também a função do direito penal tributário estabelecer uma certa isonomia, uma certa igualdade na obtenção dos tributos, no recolhimento dos tributos, até para que não haja uma quebra deste acordo que fundamenta essa comunidade solidária de contribuintes estes que naturalmente formam grande parte da receita do Estado, receita fundamental para a implementação de políticas públicas. E no caso do direito penal brasileiro, todos sabem que o Ministério Público é o titular da ação penal pública e assim também possui o poder-dever de investigar. E no que tange aos crimes tributários previstos lá na Lei 8.137, notadamente nos artigos 1º e 2º, o Ministério Público, enquanto titular da ação penal, também tem esse poder-dever de investigar. O direito penal tributário brasileiro, sua conformação legal e também à luz do que a jurisprudência das cortes superiores estabelece, é também nitidamente um mecanismo de reforço ou de constrangimento para a obtenção do pagamento do tributo e de seus acessórios, naturalmente. Isso por algumas razões. A primeira delas é que a própria legislação brasileira e também o entendimento dos tribunais estipula, em primeiro lugar, que o pagamento do tributo, mesmo no caso de um ilícito penal tributário, que irá exigir a presença de um comportamento fraudulento na sonegação, ou melhor dizendo, na redução ou na supressão daquele tributo devido, a legislação e a jurisprudência, de uma maneira geral, dizem que a qualquer tempo este pagamento pode ser realizado, mesmo depois do oferecimento da denúncia, a qualquer tempo, seja antes do processo ou depois que o processo penal já se estabeleceu. E, realizando-se esse pagamento, há o que chamamos em direito de extinção de punibilidade, ou seja, efetuando o pagamento integral do tributo de seus acessórios, aquele sonegador extingue a punibilidade no que se refere aos crimes tributários. Da mesma maneira, existe a possibilidade de se efetuar o parcelamento integral dos tributos e os acessórios, e esse parcelamento, desde que seja feito antes do recebimento da denúncia, suspende a chamada pretensão punitiva estatal, ou seja, suspende a persecução penal. O órgão de persecução penal, aqui no caso do Ministério Público, não pode seguir na investigação, uma vez que se realiza o parcelamento de um determinado crédito tributário. Estas duas peculiaridades fazem com que, não raro, no tocante e no contexto de recuperação de ativos, porque o direito penal tributário no Brasil realmente funciona como um grande mecanismo de recuperação de ativos, de constrangimento para a recuperação de ativos. Então, não é raro que o pagamento ou o parcelamento, que vai significar o ingresso efetivo daquela quantia sonegada, ingresse nos cofres públicos antes mesmo do oferecimento de uma denúncia ou logo após o oferecimento de uma denúncia, como já aconteceu algumas vezes aqui, por exemplo, no GAES. Né? Eu sou integrante do grupo de atuação especializado no combate à sonegação fiscal e aos ilícitos tributários, aqui do MP do Estado do Rio de Janeiro. Então, a nossa atuação dentro do direito penal tributário
não só aqui no Rio de Janeiro, mas em todos os estados, todas as unidades federativas possuem essas peculiaridades. E isso por quê? Porque também, em terceiro lugar, além da possibilidade do pagamento integral e do parcelamento, a própria empresa envolvida em algum ilícito penal tributário, por vezes através de um raciocínio de custo-benefício, ou até para evitar algum tipo de estigmatização ou eletérios dentro do mercado, enfim, opta por realizar aquele pagamento antes mesmo do oferecimento de uma denúncia ou logo após o oferecimento de uma denúncia, como acontece muitas vezes. O processo penal, notadamente, de constrangimento bastante efetivo, bastante duro, né? Não é à toa que o direito penal também se chama a última ratio, porque detentor da sanção mais pesada, da sanção mais gravosa dentro do ordenamento, que é a pena privativa de liberdade. Também responder a um processo criminal é sempre algo bastante duro em relação ao indivíduo. Pois bem, no que propriamente concerne a investigação do Ministério Público nesse ponto, após esta introdução, é preciso dizer que a nossa investigação, em geral, começa a partir do encaminhamento de alguma notícia-crime, que geralmente vem sob a forma do que chamamos de representação fiscal para fins penais. O que é a representação fiscal para fins penais? Basicamente, ela é um documento no qual a Receita, no caso, geralmente a Receita Estadual, mas os ilícitos tributários podem acontecer também na esfera municipal, né? Também há possibilidade de sonegação de ISS e outros tributos de competência municipal, mas dentro do âmbito estadual a gente lida muito mais com a questão do ICMS. Então, a Receita encaminha aos órgãos de fiscalização, no caso o Ministério Público, essa chamada representação fiscal para fins penais, que é um documento que concentra indícios de autoria e materialidade da prática de um determinado crime tributário. A partir do momento em que a Receita, em que o fisco realiza a sua fiscalização sobre os contribuintes e visualiza a presença de uma fraude, porque o ilícito penal tributário necessariamente exige a presença de uma fraude para a redução ou a supressão do tributo, ela sempre está ligada a uma fraude, a um comportamento fraudulento. Visualizando isso, a Receita confecciona este documento, representação fiscal para fins penais, com as provas, os elementos que a levaram a concluir que, naquele caso, existe um comportamento fraudulento com o resultado de uma supressão de tributos, e então encaminha ao Ministério Público. É importante notar que esse instrumento, a representação fiscal para fins penais, recentemente, mais precisamente no ano passado, foi objeto de discussão, bojo da tese, tema 990 de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, em que o pretório excelso concluiu no sentido de que o compartilhamento das informações advindas de procedimentos fiscalizatórios da Receita é plenamente possível para com o Ministério Público, desde que observadas certas exigências no tocante ao sigilo, mas que esse compartilhamento é algo absolutamente lícito e na medida também do desejável para a persecução penal desses delitos tributários. Então, esta representação fiscal para fins penais é encaminhada ao Ministério Público a partir destes dados. O promotor, nós lá no GAESP em particular, após a solicitação de auxílio do promotor, confirmamos se de fato há a presença desses indícios, porque o Ministério Público é quem tem a opinião sobre o delito, afinal de contas, né? E a partir daí, caso afirmativo, geralmente se instaura um PIC, um procedimento de investigação criminal, enfim, e a partir desta formalização, várias diligências são levadas a cabo para aprofundar aquele objeto de investigação, não só consultas a fontes abertas, a dados abertos,
metabuscadores na rede mundial de computadores, por vezes trazem informações bastante relevantes ao caso, mas também a busca a consulta junto a banco de dados institucionais, notadamente aqui poderíamos citar o banco de dados da Receita Federal brasileira, né, um banco de dados bastante completo, mas também a busca junto às juntas comerciais, né, uma vez que o investigado, no caso do delito tributário, no caso do direito penal tributário, é sempre bom dizer, é sempre o ou um diretor, alguém que se incumba do que chamamos de controle gerencial, da gestão fiscal, e que tenha capacidade de decisão e de ditar os rumos daquela empresa. A empresa acaba sempre envolvida, mas quem responde a responsabilidade penal é a pessoa física do sócio administrador. É claro que, por vezes, existe a hipótese de autoria, de coautoria, de participação de terceiros, mas, fundamentalmente, o sujeito ativo da prática dos delitos tributários são os administradores, né? Então, consultas às juntas comerciais, enfim. Mas não apenas isso, também a oitiva de testemunhas que, por vezes, estão intrinsecamente ligadas àquele objeto da apuração, como funcionários, contadores, enfim, uma série de pessoas que possam vir a acrescentar à investigação, além das chamadas medidas cautelares, em se fazendo necessário a quebra do sigilo, o afastamento do sigilo, seja ele um sigilo fiscal, financeiro, bancário, ou outros tipos de sigilo, cautelares de busca e apreensão, por vezes, em empresas, a fim de que se possa coletar documentos ou informações relevantes para o caso, que possam nos ajudar a demonstrar se aquela fraude, de fato, se confirma ou não se confirma, e em que medida. Enfim, há uma série de instrumentos investigatórios que se pode fazer uso dentro da investigação no tocante aos crimes tributários, assim como também cautelares constritivas de caráter patrimonial, uma vez que, não raros, certos delitos tributários são praticados em conjunto com outros delitos, os chamados crimes conexos, como, por exemplo, crime de lavagem de capitais, ou mesmo uma organização criminosa, crimes de falsidade, enfim, uma série de outros delitos que podem vir, em determinados casos, a aparecer junto do delito tributário. Sobretudo e notadamente diante do que a gente chama de fraude fiscal estruturada. A fraude dentro do delito tributário pode ser desde uma fraude um tanto quanto mais simplória, mas ainda assim uma fraude, até fraudes mais sofisticadas que envolvem grupos de empresas, organizações, um sem número de pessoas, muitas vezes as chamadas pessoas interpostas, também vulgarmente chamadas de laranjas, enfim. A investigação vai acabar direcionando para um determinado rumo ou outro, mas existe um sem número de instrumentos legais aptos a serem utilizados no deslinde dessas questões.